ouviremos nosso coro entoar Esperança, sob a regência do reverendo João Wilson Pauschini. Por
Olá, irmãos. Hoje irei ler o Salmo 100. Hino de ingresso ao templo, Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Queridos e queridas, queremos compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã do dia 27 de fevereiro. Queremos tomar o texto de Lucas, capítulo de número 19, e olhar esta passagem, especialmente a partir do versículo 28. E queremos, nesta oportunidade, falar sobre o olhar de Jesus. Neste tempo, nós começamos, este é o domingo da transfiguração do Senhor, nós começamos a refletir especificamente, de maneira mais focada, a pessoa de Jesus. Nós estamos nos aproximando do tempo quaresmal e da Páscoa, um tempo muito centrado na pessoa de Jesus. É que Jesus é a mensagem da igreja. Não existe cristianismo sem Cristo, não há igreja sem Jesus. Nós mesmo proclamamos todo o tempo, somos discípulos aos pés de Jesus, a única esperança. Não há como ser igreja se não nos remetermos a Jesus como Senhor da igreja. E nós vamos lembrar uma história familiar. Tudo começou na madrugada de um domingo, quando Jesus estava em direção a Jerusalém. Jesus para por um momento e envia 2 dos seus discípulos à frente de uma aldeia próxima para realizar uma missão especial. Aqui está como Lucas registra, Lucas capítulo 19, então eu vou tomar aqui os versículos 28 a 31. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Os 2 discípulos devem ter, talvez, questionado este pedido de Jesus. Pedido soa até estranho. Além do mais, não consta que Jesus usava montar em animal para os seus deslocamentos. Sim, ele andou de barco, mas aqui não há muitos relatos, né, de que ele tenha usado a montaria. Mas agora ele dá esse comando em comum: busquem um jumentinho. Deve ter soado, como eu disse, estranho. Ele mesmo diz as palavras exatas a serem usadas caso alguém questionasse. É óbvio, porém, que Jesus sabia as palavras exatas que deveriam dizer. E é óbvio que Jesus sabia que o que ia enfrentar na cidade de Jerusalém. Assim, na sua decisão de ir a Jerusalém, talvez tenha sido uma das mais difíceis. Entrar montado na cidade foi uma declaração pública de que ele era um rei. Em tempos de guerra, o vencedor estaria montado num cavalo pomposo, mas em tempos de paz, o rei montava um jumentinho para simbolizar que a paz prevalecia. Em primeiro lugar, como as pessoas respondem a este gesto de Jesus? Como as pessoas respondem? Como as pessoas reagem? Será que eles reconhecem que o seu reino não era deste mundo, que era um reino espiritual e que ele era o rei espiritual?
Talvez alguns receberam com gargalhadas e se divertindo com o que Jesus estava fazendo. Afinal, era uma imagem até simplória, beirando o ridículo. Um carpinteiro declarando-se rei. Talvez alguns pensassem ele é um lunático, vivendo em um mundo de fantasia, imaginando-se um rei. E eles talvez riam dele. Outros o saudavam com raiva. É claro que muitos o saudavam com alegria também, acolhendo-o como rei terreno, vindo restabelecer o trono de Davi e derrubar o Império Romano. Eles estavam prontos e ansiosos para colocar uma coroa na cabeça de Jesus. Agora, podemos perguntar quem estava na multidão? Pessoas que Jesus tinha curado. Alguns dos milhares que ele alimentou, muitos mais tinham visto seus milagres e ouviu como ele falou com autoridade. Muitos que tinham suas vidas e tiveram suas vidas transformadas. Queridos, é muito bom pensarmos que Jesus sabia de tudo isso. E ele sabia que no horizonte estava a cruz. Mas Lucas nos diz que, apesar de tudo, Jesus caminhava firmemente para Jerusalém. Em segundo lugar, queria pensar que Jesus cavalgou na direção dos portões da cidade. Jesus vai em direção ao portão da cidade e aumenta a multidão. Há uma atmosfera festiva, pois é a Páscoa. Notícias sobre os feitos de Jesus já tinham se espalhado, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Gente por todos os lados se aglomeravam à beira do caminho. Cortaram os ramos e gritavam: Hosana, Hosana ao Rei. Jesus olhou. E aqui eu gosto de parar e pensar. Ele deve ter visto a mistura de expressões em seus rostos. Jesus, ele realmente manifestou no olhar algo muito especial daquele homem, daquele ser que estava no mundo. Havia certamente aqueles que o amavam. Talvez Bartimeu estava lá, um homem que tinha recuperado a vista, ex-mendigo. E Zaqueu e os leprosos. É possível que a filha de Jairo estava lá, de volta à vida depois de experimentar a morte. Lázaro, Maria, Marta, Maria Madalena, estavam todos lá. Suas vidas refletem o amor em seus corações por este homem que lhes havia ensinado, moldado e transformado suas vidas. É fantástico pensar nisto. Lá estavam também rostos sinistros, faces com os olhos espertos, esperando que ele dissesse alguma palavra errada ou cometesse algum equívoco. Os saduceus e fariseus estavam lá, os guardiões da lei, os líderes espirituais, cheios de ciúmes, talvez. Os romanos estavam lá, temendo a revolta e observando qualquer sinal de rebelião contra Roma, contra o Império. Eles estavam prontos para esmagar qualquer revolta. Jesus percebeu, enquanto ouvia os hosanas, que logo as vozes de ódio abafariam as vozes de amor. Não é assim que muitas vezes acontece? Agora Jesus está descendo ao longo da estrada do Monte das Oliveiras, em frente ao córrego, em direção ao portão. A multidão se amontoa ao redor dele. E perguntamos como os apóstolos estavam reagindo a tudo isso. Judas estava em êxtase. Imagino que Pedro, talvez com uma mão em uma espada em sua mão, possivelmente Tomé, um pouco cético sobre tudo que estava acontecendo, se perguntando
o que vai acontecer a seguir. Talvez André, que tal Tiago e João, pensando no coração, onde ficariam, que lugar eles teriam. Estavam todos lá em Jerusalém, rostos amorosos, rostos odiosos, apóstolos ansiosos, multidões pisando uns nos outros, quando de repente toda a procissão parou. E eu gosto de pensar aqui, tomando essas colocações de alguém que comenta o texto, de repente toda a procissão parou. Seria o tráfego, a hora do rush, e a multidão pergunta: por que a demora? O que está acontecendo? Por que vocês não seguem em frente? Mas as pessoas que estavam mais próximas de Jesus podiam ver. Será que ele estava rindo? Mas depois viram seu rosto e não era riso. Em vez disto, viram tristezas e lágrimas. E ele estava chorando. A Escritura nos diz que Jesus reagiu emocionalmente muitas vezes, a partir de diferentes cenas que viu. Quando viu os pobres, quando viu a fome, quando ele viu as pessoas pecando, quando ele viu o mal. As Escrituras dizem repetidamente que ele teve compaixão delas. Mas a Bíblia só nos fala de 2 vezes que Jesus chorou. Uma vez foi no túmulo de Lázaro, e a outra é neste momento aqui, quando ele viu Jerusalém. E nós podemos então perguntar por que Jesus estava chorando. Esta foi a segunda vez quando ele olhou para a cidade de Jerusalém. Ao ver a mistura de rostos e as massas aglomerando ali, a gente vê essa cena preciosa. Aqui no capítulo 19 de Lucas, nos versículos 41 em diante, ao 44, nós vemos quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Queridos, eles tinham olhos, mas não viam. Ouvidos, mas não ouviam. Perderam todo o sentido da mensagem que Deus tinha dado a eles. Eles esperam um reino terreno. Até por isso agitavam ramos. Pensavam que Jesus fosse outro senhor de guerra, um general de exército que iria derrotar o Império Romano. Mas Jesus, ele afirma: eu não vim para esse fim. Eu vim para lhes mostrar o caminho mais excelente. Eu vim para te mostrar o caminho do amor. Ele disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se alguém fere você na face, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser o seu casaco, dá a camisa também. Se te obrigar a caminhar 3.500 metros, vai com ele 7 quilômetros. Amar Roma? Jesus, ele chorou, porque Israel perdeu a oportunidade de mostrar a Roma algo diferente. Ao invés do confronto, ao invés do conflito, a oportunidade de amar. Logo, Israel, que era o povo escolhido, que contraste, montado no jumentinho, ele vê o imponente templo, ele vê os exércitos romanos em torno da cidade,
Ele vê corpos nas ruas e sangue correndo nas calçadas e centenas de milhares chorando porque estão morrendo de fome enquanto Tito espera Jerusalém se render. Tudo isso porque eles não reconheceram o Messias quando ele veio. Quão diferente a sua vida poderia ter sido. Quão diferente a história de Israel poderia ter sido se tivesse reconhecido aquele que veio montado em um jumentinho. A palavra está dizendo que eles perderam o tempo da oportunidade. É Mateus quem acrescenta que Jesus olhou para a cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mateus 23, 37. O tempo da oportunidade. Jesus está conosco, está olhando para cada um de nós, para o nosso coração, e está realmente perguntando: o que você vê? É um tempo da oportunidade, é o tempo de amar, é o tempo de pregar o Evangelho. Queridos, hoje, assim como a cidade de Jerusalém, nos encontramos na presença de Jesus. Pergunto o que ele encontra quando olha os nossos rostos, quando olha para você, quando olha para mim. Ele vê pessoas preocupadas com tantas coisas, preocupadas com o imposto de renda, com a segurança do emprego, com a saúde, com a pandemia, com a falta das coisas no plano material. Ele vê pessoas que são tão ocupadas fazendo coisas aqui e ali, tão ocupadas que nunca se preocupam em considerar as coisas que são eternamente importantes. Será que ele nos vê como pessoas que o reconhecem pelo que ele é? O Messias, o Cristo, o Filho de Deus? Quando Jesus olha para as nossas vidas, eu me pergunto, será que ele vai chorar mais uma vez por causa do que ele vê? Isso é muito importante a refletirmos. Ou será que temos a alegria que ultrapassa a todo entendimento e reagimos aos seus braços estendidos e ouvimos dizer, Mateus 25, 23, disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Jesus Cristo é o eixo do universo e da história, queridos irmãos e irmãs. Vamos nesse tempo em que refletimos, a partir de hoje, quando lembramos da transfiguração do Senhor, e passamos para esse período de recolhimento, a quaresma, e estamos nos preparando para o tempo, mais uma vez, da paixão e morte de nosso Senhor. Vamos prestar atenção ao seu olhar, a como ele olha para a sua vida, para o seu coração, como ele olha para nós como povo dele, como igreja. Será que estamos realmente reconhecendo o Rei que ele é, vitorioso, porém sempre humilde e se colocando sempre desejoso de nos amar, de nos transformar, de nos tocar dia a dia, que nós estejamos, sim, aos pés do Rei Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Agora, queridos irmãos, vamos orar. Ó Deus, glórias, honras e louvores sejam dados a Ti somente. Queremos, ó Pai, Te agradecer pelos cânticos, pela Tua palavra. Ó Deus amado, muito obrigado. Queremos agradecer-Te por Tuas bênçãos na vida da igreja, Senhor. Reconhecer, Pai, Teus favores, Tuas bênçãos. Ó Pai, a maneira como o Senhor tem nos sustentado por Tua graça, mesmo em tempos tão difíceis, ó Deus. Pai amado, nesta hora pedimos a Tua bênção para o Teu povo. Ó Senhor, aqueles que padecem, ó Pai, necessidades nesta hora, ó Deus, está suprindo, está abençoando, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que sofrem intempéries, situações, ó Pai, de dificuldades tão extremas. Pai, nós pedimos, visita e toca, supre, Senhor, as necessidades, ó Pai. Aqueles que estão, ó Deus, desamparados, desabrigados, tristes, ó Deus, consola, ó Pai, conforta, dá forças neste momento, Senhor. Abençoa a população de Petrópolis, Pai, em outros lugares onde há sofrimento extremo, estende as Tuas mãos, Pai, nós Te oramos. Pai, oramos ao Senhor para que Tua graça se manifeste na vida do Teu povo, Pai. Oramos, ó Deus, por Teu consolo também para os enlutados, Senhor. Pai, visita e abençoa, ó Deus, nossa irmã Isabel, Senhor.
Pai, seus familiares, visita, toca e abençoa, consola e conforta outros que ainda, Senhor, vivam e vivenciam, ó Pai, a ausência, o luto nesta hora. Pai, toca e conforta. Nós te pedimos, Deus, os que estão em tratamento, Pai, enfermos, mais uma vez, clamamos a virtude da cura em nome de Jesus. Nós te oramos, nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome pelo olhar de Jesus para dentro das nossas vidas, dos nossos corações. Pai, que jamais percamos o tempo da oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, as ternas consolações, a presença constante do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, queridos irmãos e irmãs, e com vocês permaneçam hoje e para todo o sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, conceda um abençoado domingo. Nos vemos à noite. Aqueles que puderem, compareçam para o culto lá no nosso templo. Será uma alegria vê-los. Deus abençoe.